Bom dia, quarto ano. Nós vamos para a nossa aula remota de português, tá? Hoje nós vamos aprender o uso de agem na página 65. Agem com o G, tá? A contagem do dinheiro é muito importante no jogo Banco Imobiliário Júnior. No Inventando Histórias, meus cenários preferidos são aqueles com muitas folhagens. Vejam, as palavras destacadas nas falas das meninas são contagem e folhagem, tá? Primeiro quesito, o que as palavras destacadas nas falas de Marina e Emília têm em comum? Em comum, a palavra contagem e a palavra folhagem, ela tem em comum aí o gen, né? O agem, que é o sufixo, tá? E o que é um sufixo? O sufixo é aquela palavra, é aquela determinação que modifica o final da palavra, tá? Prefixo é a modificação que vem antes. Por exemplo, a palavra prova. Se eu colocar um A na frente, vai ficar aprovar, né? Modificou a palavra, porque a palavra prova é substantivo e aprovar é um verbo. E aí veio o prefixo a, tá? Se eu tenho a palavra folha e eu coloco folhagem, esse agem aí, ela vai ser o sufixo, vai ser a terminação que vai modificar a palavra, tá bom? E folha é substantivo. A palavra, por exemplo, conta. Conta é um verbo, né? Contar é um verbo. Se eu tenho a palavra contagem, contagem, ela veio de contar, ela ganhou o sufixo agem e com isso modificou a palavra e deixou de ser um verbo para se transformar em um substantivo, tá? Então, o primeiro quesito, o que as palavras destacadas nas falas de Marina e Emília têm em comum é a terminação agem, ou seja, o sufixo agem, tá? Segundo, complete cada espaço com uma das palavras destacadas nas falas acima. É o resultado da ação de contar. Folhagem ou contagem? Contagem. É um conjunto de folhas, folhagem, tá? Segundo quesito. Aliás, você percebeu, contar é um verbo ou um substantivo? Contar é um verbo, né? Ao qual está relacionado o verbo ou substantivo contagem. Substantivo, contar é verbo e contagem é substantivo. Você sabia? Quando usamos a terminação agem, modificamos a classe gramatical das palavras. Terminações que fazem isso são chamadas de sufixo. Terceiro, vamos ver se você entendeu. Escreva o verbo que está relacionado a cada um dos substantivos abaixo. Letra A, postagem é o resultado da ação de postar. B, lavagem é o resultado de lavar, da ação lavar. Secagem é o resultado da ação de secar. D, hospedagem é o resultado da ação de hospedar. E, passagem é o resultado da ação de passar. Página 66. Agora note que folha é. Folha é um substantivo ou um verbo? Folha é um substantivo ao qual o verbo ou substantivo folhagem está relacionado. Folhagem também é um substantivo, tá? Então, a folha é um substantivo ao qual o substantivo folhagem está relacionado. Quarto, relacione as palavras ao significado adequado. Plumagem, linhagem, pelagem. Aí do lado tem conjunto de pelos que cobrem o corpo dos animais mamíferos. Pelagem, né? Conjunto de penas ou plumas. Plumagem. Conjunto de gerações de uma família. Linhagem. Quinto, substitua os trechos destacados nas frases pelos substantivos com o sufixo agem abaixo, ou seja, com a terminação agem. Ramagem, bobagem, estiagem,
e porcentagem. Letra A. Anita explicou a Otávio que teve medo de perder uma coisa boba. Anita explicou a Otávio que teve medo de perder uma bobagem. Porque o que está em negrito aí que a gente vai ter que substituir é coisa boba. Coisa boba é bobagem, tá? Copia toda a frase novamente e só é modificar coisa boba para bobagem. B. Emília tem muita dificuldade com cálculos de percentual. Por isso seu pai sempre procura elaborar desafios para que ela possa treinar. Percentual. Eu vou ter que trocar por porcentagem. Copio toda a frase, só é trocar percentual para porcentagem. C. A vovó Ieda gosta de bordar ramos e folhas em seus trabalhos manuais. Então, ramos, ramagem, folhas, folhagens, tá? D. Urbano ficou sabendo pelo noticiário que estamos em um período de tempo seco e sem chuva. Então, tempo seco e sem chuva é um tempo de estiagem, um período de estiagem, tá? Copia tudo e só é trocar tempo seco e sem chuva por estiagem. Na aula passada nós conhecemos, recordamos os pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo. Hoje nós vamos conhecer ou lembrar, dos pronomes de tratamento. É como eu trato o outro, tá? Que cada pessoa, que a gente vai ver aí nas próximas páginas, ela tem uma forma de tratamento. Eu não posso tratar todo mundo por igual. Quando eu tenho, por exemplo, uma pessoa mais velha que eu tenho que tratar de senhor ou senhora, certo? Se eu estou falando com um amigo meu, eu posso chamar ele de você, né? Vamos lá para a página 67. Pronomes de tratamento. Na casa de jogos, a partida de Banco Imobiliário Júnior continuava disputada. Otávio percebeu que não havia recebido o prolabore a que tinha direito por ter passado pela casa início e reclamou com Emília, que era a banqueira. Para evitar discussões e atender da casa de jogos, aproximou-se da mesa das crianças pedindo que relessem o manual da instrução e prestassem mais atenção na partida. A senhora tem razão. Você é a única culpada. Eu também esqueci de cobrar o dinheiro. Desculpe. Primeiro quesito. Observe a cena acima e responda ao que se pede. Letra A. A quem Otávio se dirigiu com mais respeito? Quando ele falou, a senhora tem razão para a atendente, ou quando ela diz, você não é a única culpada, para Emília. Ele falou com mais respeito com a atendente, que é como a tia falou, quando eu tenho uma pessoa mais velha que eu vou ter que tratar ela com respeito, tá? Não que eu vou tratar as pessoas da mesma idade que eu com falta de respeito, não é assim. É porque os pronomes de tratamentos são diferentes, tá? Então, letra A é a atendente. B. Com que pessoa Otávio parece estar mais familiarizada? Com Emília, A gente fala você para um amigo, para alguém que está mais próximo, tá? Segundo quesito, reproduza a seguir a palavra usada por Otávio para se referir à atendente e à Emília no seu pedido de desculpa. A atendente ele chamou de quê? Senhora. E Emília ele chamou de você. Vire para 68. Terceiro, você já aprendeu que uma das funções dos pronomes é substituir nomes nas frases em que são empregados. Para comprovar essa característica, reescreva as falas de Otávio trocando os pronomes senhora e você pelos nomes das pessoas com que ele falou. A senhora tem razão. Você não é a única culpada. Então, a senhora tem razão, ele estava se referindo à atendente. Então, você vai colocar a atendente tem razão, tá? Você não é a única culpada. Ele estava se referindo a Emília. Emília não é a única culpada.
As palavras que uma pessoa utiliza para se dirigir a outra e que indicam uma relação de proximidade ou de respeito são chamadas de pronomes de tratamento, tá? Quarto, os pronomes de tratamento você, senhor, senhora são os mais conhecidos. Anote a seguir qual deles você utiliza para se referir. Isso é uma resposta pessoal. A tia vai deixar só sugestões, tá? Aos colegas de classe, você. Aos professores, senhor ou senhora, né? A seus pais, senhor, senhora. A seus irmãos ou primo, você. Ao diretor da escola, senhor, tá? O pronome de tratamento você é empregado nas referências a pessoas próximas, como amigos ou familiares. Os pronomes senhor e senhora são utilizados quando nos dirigimos a pessoas conhecidas que desejamos tratar com respeito ou com as quais não temos intimidade. Ao ler o cardápio de jogos, Emília ficou curiosa com um jogo de investigação chamado Descubra o Ladrão. Segundo a sinopse, ele desafia os participantes a seguir pistas e reunir provas suficientes para descobrir qual das autoridades presentes em uma festa havia roubado uma joia muito valiosa. Quando descobrisse quem era o ladrão, o jogador deveria dar voz de prisão de acordo com a posição da pessoa acusada. Dar voz de prisão significa, ao flagrar um delito, anunciar ao infrator: você está preso em nome da lei. Muitas vezes utilizado na vida real por policiais, né? Esse jogo também utiliza essa forma, tá? Página 69. Emília questionou se existem maneiras de se dirigir a pessoas ilustres. A atendente ouviu a pergunta da menina e disse que existem diferentes pronomes de tratamento. Veja abaixo. Como a tia falou logo no início da aula, eu não posso tratar todo mundo por igual, né? Eu tenho que ter algumas formas de respeito para quando for pessoas mais velhas, quando for uma autoridade, um papa, um rei. E agora que nós vamos ver, né, pela primeira vez, ou então lembrar, porque vocês também tiveram essa aula lá no terceiro ano, certo? Pronome: Vossa Excelência. Eu uso para altas autoridades em república, como por exemplo, presidente, ministro, senadores e deputados. Vossa Senhoria. Funcionários públicos e autoridades militares, secretários, tenentes, capitães e coronéis. Vossa Santidade. Maior autoridade católica, o Papa. Vossa Eminência. Autoridades religiosas católicas, são os cardeais. Vossa Majestade. Autoridades maiores em reinos e impérios, reis, rainhas e imperadores. Vossa Alteza. Filhos de monarca e as pessoas com títulos de nobreza, príncipes, princesas, duques e duquesas. Vossa Magnificência. Autoridade maior em universidade, são os reitores. Os reitores são como se fossem os nossos diretores, tá? Só que como é de faculdade, de universidade, são chamados de reitores. Quinto, escreva frases com os pronomes que os jogadores devem usar para acusar as autoridades no jogo. Siga o modelo fornecido pela atendente. Para acusar o presidente, por exemplo, vocês devem dizer: Vossa Excelência está preso. Aí eu tenho um coronel, tá? E eu tenho o reitor. Se eu estou me referindo ao coronel, eu vou ter que dizer: Vossa Senhoria está preso. Por quê? Ele é um funcionário público e uma autoridade militar, tá? Então eu vou ter que utilizar Vossa Senhoria. Para o reitor, que ele é uma autoridade na universidade, né? Eu vou chamar Vossa Magnificência. Está preso.
página 70. O Papa, Vossa Santidade, tá? E o Rei, Vossa Majestade. Página 71. A tia pulou a página 70 porque nós vamos ter que fazer isso daí em grupo, tá? Aí só quando a gente estiver em sala para poder dividir os grupos e poder fazer essa atividade, tá bom? Aprendendo o valor das coisas. Troca ou conserto. Depois de jogar Banco Imobiliário, Júnior, com os amigos na casa de jogos, Mássaro pediu à sua avó o mesmo jogo de presente, para que pudesse jogá-lo com sua família. Mas, na hora de abrir a embalagem, ele percebeu que uma parte do tabuleiro veio rasgada. Acho que teremos de comprar um jogo novo, já que não é possível brincar sem tabuleiro. Antes de comprar outro igual, temos de verificar como o fabricante, se é possível fazer a troca ou o conserto do tabuleiro. Mássaro verificou que seu jogo foi comprado há uma semana e que o prazo de garantia dado pelo fabricante é de 3 meses. Nesse caso, o fabricante é obrigado a fazer o conserto ou a troca do produto. Veja, se o produto ele está na garantia, tá? Se o produto ainda está na garantia, o fabricante ele tem por obrigação, tá, de fazer o conserto ou até mesmo a troca por outro. Isso vale para qualquer objeto, tá bom? Um celular, uma televisão. O que a gente comprar que deu defeito, durante o prazo da garantia ele pode ser trocado. Após isso daí, aí que fica a critério do comprador. Ou conserta, tá? Leva para uma assistência e conserta do seu próprio bolso, ou então descarta, né, das formas devidas, como uma reciclagem, e compra um novo, tá bom? Página 72. E por falar nisso, ainda existem jogos para meninos e jogos para meninas? Eu sempre brinco com um jogo parecido com este. Você conhece essa versão, Marina? Que legal, Mássaro. Eu não conhecia. Mas por que esse jogo aparece na página de jogos para meninos? Mássaro mostrou a Marina uma versão digital de um jogo de investigação do qual se lembrou ao jogar Descubra um Ladrão. Primeiro quesito. Você já viu sites de jogos, lojas de aplicativo ou mesmo lojas físicas que separam os jogos por gêneros? Ou seja, masculino, meninos e femininos, meninas? O que você acha dessa separação? Aí pede pra gente comentar, só que aí você vai colocar a sua opinião. A gente já viu sim, né? Que em algumas lojas, por exemplo, até o Play Store, que é bem conhecido por vocês, eles sempre tem partes dos jogos que são por faixa etárias e tem jogos que são separados para meninos e para meninas. O que você acha sobre isso? O que você tem a sua opinião para poder dar? Aí você vai registrar aí, tá bom? Segundo, veja alguns jogos que Mássaro e Marina jogam no computador ou no celular. Circule aqueles que você gostaria de conhecer. Depois, seu professor verificará os jogos que mais se destacaram entre as turmas. Então, vocês circulam, quando a gente voltar, a gente corrige. Página 73. Exercitando. Quando experimentou o jogo Dixit, Emília achou muito difícil a regra e de descrever as cartas com uma palavra e foi procurar no manual de instruções do jogo se havia outra forma. Manual de instruções de Dixit. Preparação para a partida. Cada jogador deve escolher uma peça de coelho e colocá-la na casa do tabuleiro com o número 0. Embaralhe as cartas e distribua 6 para cada um. As cartas restantes ficam no centro da mesa. Todos devem pegar fichas de votação do número 1 até o número total de jogadores. Andamento da partida. No primeiro turno, um dos jogadores será o narrador. O narrador é quem conta a história. Ele deverá escolher uma das 6 imagens que tem na mão e, sem mostrar a carta aos demais jogadores, dizer em voz alta uma palavra ou uma frase associada a essa imagem.
A descrição pode ter formas diferentes. Apenas uma palavra, muitas palavras ou apenas um som. Também é possível dizer uma frase inventada ou uma citação. Citação é quando a frase ou o texto é escrito por outra pessoa, tá? A maioria dessas citações, elas vêm com aspas, tá? Para poder mostrar que é uma citação. Depois de ouvir a descrição feita pelo narrador, outros jogadores escolhem entre as 6 cartas que possuem a que acreditam melhor representar a descrição ouvida. Cada jogador dá essa carta ao narrador sem mostrá-la aos outros. O narrador junta as cartas recolhidas, mistura todas e coloca-as na mesa com a ilustração para cima, uma ao lado da outra. A carta mais à esquerda é a número 1. A carta mais à esquerda é a número 1. E assim por diante. Então, aí na página 74, eu tenho a votação. O objetivo dos jogadores é encontrar a carta do narrador entre as cartas reveladas. Cada jogador, com exceção do narrador, vota secretamente na carta que acredita ser a do narrador. Para votar, eles escolhem a ficha com o número da carta que acreditam ser a certa e colocam-a sobre a mesa, com o verso para cima. Quando todos tiverem votado, os votos são revelados e o narrador aponta a própria carta para descobrir quantos jogadores acertaram. Contagens de pontos. Se todos acertaram qual é a carta do narrador, ou se ninguém acertou, ele não marca ponto, e os demais jogadores ganham 2 pontos cada um. Caso apenas alguns jogadores acertem a carta do narrador, ele marca 3 pontos, assim com aqueles que acertaram a sua carta. Adicionalmente, cada jogador, com exceção do narrador, marca um ponto para cada voto na carta que colocou na mesa. Os jogadores devem avançar seus coelhos pelo número de casas correspondentes aos pontos alcançados. Fim do turno. O jogo termina quando a última carta é comprada. Se você acumular o maior número de pontos ao longo da partida, será o vencedor. Letra A. Emília descobriu que as cartas podem ser descritas por meio de uma só palavra, um som, uma frase ou uma citação. Veja as descrições feitas pelos jogadores e classifique-as de acordo com as palavras sublinhadas. Aí eu tenho miau. Miau, ele é um som, porque ele é um som de um gato, né? Espelho, espelho meu. Vejam que essa frase aí, espelho, espelho meu, foi dita por uma outra pessoa e ela veio com aspas. Isso aí é uma citação. Fugindo de casa é uma frase, tá? Inverno será uma palavra. Página 75. B. Explique qual é a função do narrador do jogo em cada rodada. Lá no cardápio do jogo a gente viu que a função dele, a função do narrador, é escolher uma carta, né? Não deixar mostrar para os outros, tá? E vai descrever por meio de uma frase, de uma palavra, de uma citação ou mesmo com um som. C. O manual de instruções do jogo Tixter também foi dividido em tópicos. Eles estão organizados de acordo com a ordem das ações dos jogadores nas partidas. Está assim, a gente viu que está todo dividido em tópicos. E ele segue uma ordem, né? Uma ordem de partida, o que deve fazer em cada coisa. Então, você vai colocar assim. Segundo, releia o tópico fim do turno no manual de instruções da atividade 1. Letra A. Retire dele um pronome pessoal. Então, bora lá. O jogo termina quando a última carta é comprada. Se você acumular o maior número de pontos ao longo de partida, será o vencedor. O pronome de tratamento que apareceu aí foi você, tá? Preenche aí na letra A. Letra B. Que características
Que característica de linguagem do texto pode ser percebida por meio desse pronome? Vocês acham que ele quis deixar os leitores mais próximos deles ou mais distante? Quando eu trato eu uso o pronome de tratamento você, é para pessoas mais próximas ou para pessoas mais distantes? Então aí nesse jogo ele foi utilizado para trazer o leitor para mais próximo do jogo, tá? Terceiro, alguns dias antes de convidar os amigos para a sessão de jogos, Marina conversou com algumas pessoas a respeito dos planos para o fim de semana. Complete as frases dela com os pronomes você, senhor e senhora, de acordo com as condições de uso de cada uma deles. Quer ir brincar lá fora? Quer ir brincar lá em casa amanhã? Se são entre colegas, eu vou utilizar você, tá? O deixa o Mássaro ir brincar na minha casa, ele está se referindo ao pai de Mássaro. Então ele vai falar o quê? Com a forma de respeito, senhor. O senhor deixa o Mássaro brincar lá em casa? Professora, sabe se Otávio, a Emília e o Mássaro gostam de jogos de tabuleiro? Se a professora, eu tenho que tratar ela com respeito. E eu vou chamar ela de senhora, tá? Otávio, você tem algum compromisso nesse fim de semana? Por que eu chamei de você? Porque ele é mais próximo de mim, né? É um amigo, tá? Página 76. Quarto. Na volta para casa, Mássaro viu fotos de autoridades em uma revista e lembrou-se dos pronomes de tratamento usado para se dirigir a cada uma delas. Mostre que você também lembra e escreva frases como se estivesse falando com cada pessoa abaixo. Não se esqueça de usar o pronome correto. Então, eu vou voltar na tabela da página 69 se houver dúvidas, tá bom? Aí eu tenho Papa Francisco no 1, no 2 eu tenho Rainha Elizabeth II da Inglaterra, e no 3 eu tenho primeira-ministra alemã, a Ângela, tá? Vocês vão fazer frases para cada um deles, lembrando que quando é o Papa Francisco, se ele é o Papa, ele é a vossa santidade, tá? O 2, ela é a rainha, ela é uma rainha, então é vossa majestade. E a primeira-ministra, eu vou utilizar Vossa Excelência. Você vai fazer a frase que você quiser, uma frase pessoal. Quinto, escreva nos espaços correspondentes os verbos que estão relacionados às palavras destacadas em cada frase. Letra A. Mássaro quer ser astronauta, por isso sempre assiste a vídeos de decolagem e aterrissagem de foguetes. Então, decolagem veio de decolar e aterrissagem veio de aterrissar. Então, decolar e aterrissar. B. Emília lê muitos livros porque sabe que isso ajuda muito na aprendizagem da escrita. A aprendizagem veio de aprender, tá? O verbo é aprender. C. O pai de Marina acompanha jogos de futebol e algumas vezes critica a arbitragem dos campeonatos. Arbitragem veio de arbitrar, tá? D. Na escola Mundo Mágico são realizadas ações que promovem a importância da reciclagem. Então, o verbo de reciclagem é reciclar. Por hoje é só, turminha. Que vocês tenham uma ótima segunda-feira e um início de semana maravilhoso. Beijão e até amanhã.